Sangue derramado para perdão. Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 26, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Deste verso 28 eu extraio o tema da mensagem. Isto é meu sangue derramado para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Amém. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, fala-nos ao coração nesta noite de forma especial. Queremos ouvir sua voz. Assim eu te peço humildemente, Senhor. Fala ao coração daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, onde quer que chegue o som, a imagem, que o Senhor fale ao coração das pessoas e que os nossos pecados sejam vencidos pelo poder do sangue de Jesus. Assim eu oro. Amém, amém, graças a Deus. Estamos diante da mesa do Senhor na manhã de hoje, e é importante sabermos de onde vem este momento da ceia. O povo de Israel está escravo no Egito por mais de 400 anos vivendo lá. Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés, o libertador, assim como Jesus é o nosso libertador, vai ao Egito para retirar os filhos de Deus do Egito. O Egito representa também o mundo. Faraó, déspota que oprime o povo, serve de modelo para o diabo, para o inimigo que nos prende. Moisés, dirigido por Deus, ordena que pragas venham ao Egito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a 10ª praga sobre o Egito, para que Faraó libere o povo para ir em direção à terra de Canaã. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos, dos filhos, dos ricos, dos poderosos e dos servos. E não apenas dos filhos primogênitos, mas também sobre toda a cria dos animais. Todo primogênito morreria naquela noite. Porém Deus fala com Moisés e diz assim: ordena aos filhos de Israel que estão na terra de Gósen, que matem um cordeiro, um cabritinho novo, sem defeito, sem mancha. O pai deve recolher o sangue numa bacia, pegar o sangue e aspergir nos umbrais da porta da casa, porque toda casa que tiver manchada com o sangue desse cordeiro, o espírito da morte passará e não haverá morte nesta casa. Então o povo de Israel fez isto, e naquela noite eles também comeram a carne deste animal, comeram pães ázimos, pão sem fermento, ervas amargas, porque no outro dia Faraó haveria de liberá-los para eles irem em direção à terra de Canaã. Foi isto que aconteceu, e esta é a ceia que os judeus comemoram até hoje. Mas para nós cristãos, nós sabemos que aquele cordeiro é uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. Então hoje, quando nós comemos a ceia, nós sabemos que estamos comendo do pão que representa o corpo de Jesus e bebendo do cálice que representa o sangue de Jesus. E Jesus, como judeu, estava também comemorando a Páscoa dos judeus. E foi neste momento da Páscoa em que ele citou estas palavras, dizendo no verso de número 28, que aquele pão representava o seu corpo e que aquele cálice representava o seu sangue que é derramado para perdão dos pecados. E hoje eu quero, junto com vocês, antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor, antes de participarmos deste momento, de termos uma consciência bem clara do que é pecado, de não negligenciarmos esta prática do mal que nos impede muitas vezes de viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos desta mesa, de participar
da mesa de Jesus, de comermos do pão e do cálice, nós somos convidados a participar desta mesa, sabendo que o que nos credencia a estar nesta mesa não são nossos atos e nossas ações, mas assim como aquela casa no Egito que tinha o sangue do cordeiro, o espírito da morte não pôde tocar, assim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, a grande questão é que nós temos muita dificuldade de fazermos o que Paulo nos orienta em 1 de Coríntios capítulo 11, que antes de tomar a ceia do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, examinar os seus erros. E nós temos uma grande dificuldade de vermos os nossos erros e de dar nome aos nossos pecados, de dar nome àquilo que nós transgredimos a lei de Deus. O que é pecado? É transgressão da lei de Deus. E hoje é praticamente estranho a gente falar de pecado e de pecados. As mensagens nas igrejas não estão falando mais de pecado, estão falando apenas de venha buscar sua bênção. Venha reivindicar o seu milagre. As mensagens não são arrependa-se do seu pecado. A gente não gosta de dar nome a pecado. A gente gosta de brincar com as coisas de Deus. A gente chama pecado de deslize. A gente chama pecado de equívoco. A gente chama pecado de fraqueza, de erro, de engano. E nós vamos então maquiando, dando cobrindo lepra com seda. A gente gosta de, quando comete um pecado, chamar, como eu já disse, de fraqueza, descuido, engano. E a gente também gosta de terceirizar o pecado. Dizer, é verdade, eu errei, eu cometi um equívoco, eu tive um deslize, eu falhei. Mas quem não falharia na circunstância em que eu me encontrava? Quem não faria o que eu fiz? Você não sabe o que eu passei. E a gente vai, sabe, dizendo, eu fiz isso, mas eu fui provocado. Alguém fez alguma coisa que mexeu comigo. Aliás, eu fiz e quem não teria feito? Quem é você para me acusar? Se você estivesse na situação que eu estava, você teria feito o que eu fiz. E nós não apenas temos dificuldades e não queremos dar nome aos pecados, mas nós também muitas vezes temos o hábito de colocar os pecados em categorias, e alguém diz assim, matar é pecado. Mas matar um estuprador e ajudar a jogar uma pedra nele, não tem problema. Roubar alguma coisa numa loja, é pecado roubar. Mas roubar milhões do governo não é pecado. Mentir é pecado, mas, espera um pouquinho, mentir para manter o emprego não é pecado. Mentir para eu conseguir ganhar um pouco mais neste negócio, isso não é pecado, isso aí todo mundo faz. Então nós vamos deixando de chamar pecado pelo nome, nós vamos colocando isso de lado, nós vamos mentindo para nós mesmos, e nós vamos nos enganando a nós mesmos, e então falar de pecado e de pecados é um tanto quanto estranho para os tempos de hoje, porque ninguém quer ser confrontado pelo pecado. E parece que as igrejas descobriram que falar de autoajuda é muito melhor do que falar de pecado.
Falar que você vai ficar rico é muito mais fácil. Falar que você vai ser curado é muito mais fácil. Falar que tem uma bênção te esperando é muito mais fácil. Mas ele não quer falar do pecado. E Jesus está dizendo que o sangue dele foi vertido não para me dar prosperidade, não para me dar dinheiro. O sangue dele foi vertido não para que eu pudesse colocar seda cobrindo a minha lepra. Não, ele verteu, ele deu a vida dele, ele entregou a sua vida, ele verteu o seu sangue por mim na cruz do Calvário com um único objetivo. Qual? Remover o meu pecado e me purificar de toda injustiça. Agora, eu preciso identificar aqui com vocês que há uma diferença entre pecado e pecados. Quando eu penso em pecado, eu me lembro que a Bíblia Sagrada me esclarece e me fala a respeito do pecado chamado original, o pecado dos nossos primeiros pais. A Bíblia mostra isso claramente, o que é pecado e o que são pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem e toda mulher já nasce em pecado, porque nós trazemos o pecado original em nós. E o pecado no singular, ele refere-se ao primeiro casal, Adão e Eva, que falharam. E às vezes a gente se pega dizendo assim: se eu encontrar com Eva, se eu pegar Adão, eu vou dizer, pai, por que você fez aquela besteira? Mas deixa eu lhe dizer, a Bíblia Sagrada coloca Adão e Eva, porque você é Adão, homem, e você é Eva, mulher. Aliás, os personagens da Bíblia, eles se encaixam perfeitamente na vida da gente. Eu tenho muito de Davi, tanto dos acertos quanto dos erros. Você tem muito de Saul, dos erros e dos acertos. Você tem na sua vida, os personagens da Bíblia, nós somos sobreposição daquilo que eles viveram. E o pecado original, o pecado no singular, qual é o grande pecado? O pecado no singular é o pecado de querer ser igual a Deus. É daí que surgem todos os outros pecados na vida da gente. Todo homem, toda mulher quer ser igual a Deus, ou quer ser Deus, ou quer ser maior do que Deus. O que foi que a serpente disse a Eva em Gênesis 3, versículo de número 5? Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do dia que comerem, os seus olhos se abrirão, Eva. E vocês, Adão e Eva, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E este é o pecado original que atinge a todos nós, de querermos ser deuses, de querermos ser iguais a Deus, de querermos ocupar o lugar de Deus. Pecado no singular é o homem querer ser igual a Deus. Esse é o grande pecado. É que nós temos inveja de Deus. Nós gostaríamos de ter os atributos de Deus. Eu me recordo um dia que uma mãe chegou com uma criança e a mãe estava conversando para eu orar e o menino falou assim: mãe, esse aqui é o Deus da igreja? Aí eu olhei, quem me dera ser o Deus da igreja? Quem me dera ser o Deus da minha casa? Quem me dera eu ser o Deus de Aracaju, o Deus de Sergipe, o Deus do Brasil. Eu ia fazer tanta coisa maravilhosa. A gente tem esse desejo de ser Deus. A gente tem o desejo de controlar tudo e todos. Porque Deus tem esta capacidade. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e vivemos com esta inveja. Por que temos inveja de Deus? Porque Deus faz tudo o que quer. E quer tudo o que faz. Ele não tem crise de consciência. Deus não tem nenhum problema. A Bíblia Sagrada diz em Salmo 115, versículo 2 e versículo 3, porque me perguntam as nações, onde está o seu Deus? E a resposta é, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que quer, faz tudo o que lhe apraz, faz tudo o que lhe agrada. Deus faz o que quer, o que lhe dá prazer, o que dá alegria, o que Ele faz, e tudo que Ele faz Ele gosta. Que é diferente de nós, que não podemos fazer tudo o que queremos. Aliás, não gostamos de tudo que fazemos. Nós queremos fazer muitas coisas, mas somos impedidos de fazer. Nós queremos fazer a nossa vontade, mas a nossa vontade colide muitas vezes com a vontade de Deus, porque Deus está acima de nós. O nosso desejo seria remover Deus de lá e nós ocuparmos o lugar dele. Mas como nós não podemos fazer, nós não temos condição de fazer,
mas nós queremos fazer. Esse é o pecado original, que habita em nós. Dentro de nós existe este sentimento. É tipo assim, sabe? Quando você vai diante de uma mesa de self-service, e você olha tudo aquilo e faz assim, e você está com fome, você fala, uau, você gostaria de comer tudo, fala a verdade. E você vai pegando tudo e você vai fazendo, mas tem um problema chamado, horrível, um dos primeiros problemas que você encontra, que é uma balança pela frente. E aí é duro quando você ganha o prêmio, que a pessoa olha para você, sorri, o dono do restaurante sorri e diz assim, livre, livre, porque você já extrapolou mesmo, você já lotou seu prato, você vem e volta a hora que você quiser. Passei por uma dessas recentemente, fui colocando, quando eu pesei assim, você está livre. Falei, livre do quê? Do colesterol, da gordura, da barriga? Eu queria muito, eu queria ser Deus para comer tudo, a sobremesa, tudo que vem pela frente, e não precisar pagar a conta, e não engordar, e manter-me fitness, e ficar firme, mas eu não posso, eu não sou Deus. Ah, quantas coisas eu gostaria de fazer, quantas coisas o meu corpo pede, a minha mente, os meus olhos, os meus desejos, quantas coisas que eu gostaria de fazer. Mas se eu fosse Deus, eu poderia fazer. Se fosse Deus, você vai chegando na igreja, tua vaga de estacionamento está lá, você é Deus. Uma vaga para mim no supermercado agora. Pá. As compras no carrinho do supermercado. Pá. Passa pelo caixa direto. Pá. Vai terminar o culto hoje à noite, eu vou chegar em casa, a pizza já vai estar na mesa assim, fumegando. E eu me sento e como e não preciso pagar. E não vou roncar à noite depois da pizza. E esse carboidrato não vai me afetar, eu não vou engordar. Mas isso não é verdade, eu vou ter que sair daqui, encomendar a pizza, pagar a pizza, ir buscar a pizza, ir em casa, comer a pizza, me arrepender de comer a pizza, lavar a louça, dormir à noite, roncar à noite, a esposa vai ficar me acordando, eu vou ter que acordar cedo para malhar, para aquele carboidrato ir embora, e então dá tanto trabalho, depois eu vou querer comer de novo, e vou dizer por que eu comi, não devia ter comido. Ah, se eu pudesse pôr tudo para fora e não... É assim que o pecado tomou conta de nós, e nos dominou, e nos escravizou, porque nós queríamos estar no lugar de Deus. Nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Ah, se eu fosse Deus, que pode estar em todos os lugares, eu estaria pregando aqui para vocês agora e sentado no sofá de casa assistindo televisão e alguma coisa, e dizendo, prega aí enquanto eu estou aqui. E o outro, quem sabe, estaria viajando. Mas eu não sou Deus. A gente tem esse desejo, a gente quer isso. Deus não tem limites, Deus faz tudo o que lhe agrada, e Deus quer tudo o que faz, porque tem esse outro lado também, que eu faço as coisas e eu não gosto do que eu faço, mas Deus quando faz e gosta do que faz, porque faz bem feito. A Bíblia diz que viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, e quando Ele criou o homem e a mulher e casou os dois, Ele viu que ficou muito bom. É muito bom. Já nós não, nós fazemos as coisas e falamos assim, eu fiz um casamento, não foi muito bom, eu errei. Aí eu fiz esse negócio, eu fiz porque eu quis, mas não foi bom. Eu vou ter que agora fazer algumas adaptações. E às vezes eu faço por causa do senso de dever, por obrigação. Faço contrariado, mas faço. Mas Deus não faz nada contrariado. Esse é o pecado original que está em nós. É querermos ser criador ao invés de sermos criatura. E por isso nós vamos extrapolando os limites, nós vamos errando e vamos falhando. Pecado é isso que eu acabei de falar, querer ser igual a Deus. E daí vem os pecados. Porque pecados
é o que cometemos depois de nos afastarmos de Deus. E Jesus contou uma história para nós entendermos bem o que é este afastamento do homem, do seu Criador, para viver as suas próprias expensas, para fazer o que quer, para ser conhecedor do bem e do mal, para ser igual a Deus. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 15. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo, reunindo tudo que tinha, foi para uma região distante lá, desperdiçou os seus bens vivendo, diga, irresponsavelmente. Diga, dissolutamente. Desregradamente. Assim este moço viveu. Vamos em frente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade, pois por isso foi empregar-se num dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo, vai cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com suas vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga, caindo em si, ele disse: que besteira eu fiz. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno, eu não mereço mais ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calcem os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, e estava perdido, e ele foi achado. E começaram a festejar. Esse moço olhou para o pai e disse assim: eu quero ser o senhor. O senhor manda, o senhor é dono de tudo, eu não sou o dono. O senhor é dono da fazenda, o senhor tem os empregados, o senhor manda, e a gente, inclusive eu como teu filho, obedeço ao Senhor, mas eu não quero mais. Aliás, papai, eu gostaria que o senhor morresse. Mas como o senhor não morre e tem essa saúde de ferro, e eu estou vendo que o senhor vai muito longe, faz o seguinte, faz de conta que o senhor morreu e me dá a minha parte da herança. Eu quero ser o senhor. Sabe o que é um filho dizer assim: morre logo, velho, morre logo, morre para eu herdar o que é teu, e eu vou fazer o que eu quero, e eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer do meu jeito, morre. Como aquele pai amava seu filho e disse assim: filho, eu não quero que você fique aqui preso, eu vou dar a parte da herança para você, toma. Foi a primeira conquista dele. Então agora eu posso administrar, eu posso mandar no meu nariz, posso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que é? Eu vou fugir para longe de você, pai. E ele leva tudo, e quando ele sai bem. Quando ele sai feliz. Quando ele sai para viver do jeito que ele bem entende. Qual foi o pecado deste moço? Romper com o pai. Esse foi o pecado dele, o pecado no singular. Qual é o pecado da humanidade? Romper com Deus. Qual é o pecado de todos nós? Escolhemos viver distante de Deus. Escolhemos viver a nossas próprias expensas. Queremos ser senhor de nós mesmos. Eu não quero viver debaixo de regras, eu não quero viver debaixo de limites, eu não quero viver debaixo de autoridade, eu quero viver segundo a minha vontade, eu quero viver segundo o meu desejo. Eu vou rejeitar toda e qualquer forma de autoridade sobre a minha vida. E ao afastar-se do pai, então ele começa a cometer pecados. Ele passou a viver, diz o texto, e algumas traduções diz assim, desregradamente, sem regras. Eu não respeito regra nenhuma. Outras traduções diz, ele passou a viver irresponsavelmente. O que é viver irresponsavelmente? É viver inconsequentemente, de modo imprudente, de modo leviano.
aquele moço passou a cometer pecados. E outra tradução diz, ele passou a viver dissolutamente, de modo libertino, na devassidão, aonde a libertinagem e devassidão estão presentes. Aquele moço gastou tudo com as meretrizes, gastou tudo em farras, em festa. Ele queria ser Deus, ele queria dizer, tragam comida e a comida vinha, tragam mulheres e as mulheres vinham, eu quero agora dormir e dormia, eu quero acordar, eu quero, e ele estava vivendo de energia residual. O que é energia residual? É quando você tira o ventilador que está na tomada e despluga ele, e ele para de receber a energia, mas ele continua rodando um tempo. Ele continua rodando um tempo, mas a energia vai acabando. Assim os pecados vão fazendo conosco, vão roubando, tirando de nós tudo aquilo que nós recebemos de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. E quando acaba tudo, a gente então começa a se bestializar. E é isso que o nosso mundo está vivendo. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, que estão se misturando com animais irracionais, que passam a agir como bicho, porque quando o filho deixa o pai e começa a viver dissolutamente, irresponsavelmente, desregradamente, ele vai se tornando um demônio. Então agora ele cheira porcos, ele come com porcos, ele reage como porcos, ele está literalmente caído. Porque desperdiçou tudo que o pai tinha. E a gente vai desperdiçando na vida saúde, a gente vai desperdiçando relacionamentos, a gente vai desperdiçando família, a gente vai desperdiçando dinheiro, a gente vai desperdiçando oportunidades, desperdiçando afeto materno, paterno, a gente vai desperdiçando os dias, o tempo, que nos foi dado como um presente de Deus, para vivermos felizes com Deus. Deus nos criou para viver num jardim, Deus nos criou para sermos depositários do seu amor, como uma caixa d'água é colocada numa casa para receber água, nós fomos criados para receber o amor de Deus, todo o amor dEle. É por isso que quando Davi comete o pecado de adultério, e consequentemente o homicídio mandando matar o marido da mulher, quando Deus levanta o profeta Natã para falar com ele, Deus diz assim, Davi, eu te tirei de trás da malhada das ovelhas, você não era ninguém, eu fiz de você um rei, Davi. E se te parecesse pouco, mais eu te daria, meu filho. Você não precisava ter pego a mulher do seu mais leal soldado. E você não precisava engravidá-la. Você não precisava mandar matar o marido dela. E é por isso que Davi, neste momento, cai em si. Como o moço da parábola caiu em si. Porque estava fora de si. Porque quando nós cometemos o primeiro pecado, o pecado original, a gente sai do eixo. E depois vai cometendo mais pecados e vai saindo ainda mais do eixo. Por isso que este mundo caminha para a destruição. Quando Davi cai em si, ele diz assim, minha culpa, minha máxima culpa. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não maquiou o pecado. Ele não trouxe justificativas. Alguém diz, por que o pecado de Saul, Deus foi tão duro, e com o pecado de Davi, Deus perdoou? Porque Saul não se arrependeu. Saul deu desculpas. Eu fiz o que fiz porque Samuel, você profeta, se atrasou. Eu fiz o que fiz porque eu queria a bondade do Senhor. Eu fiz o que fiz porque os meus soldados estavam se afastando. Ele começou a dar desculpas. Davi não deu desculpas, ele disse minha culpa. Ele não jogou a culpa em Betseba. Ele não jogou a culpa no marido dela. Ele não jogou a culpa no reino. Ele não jogou a culpa em ninguém. E a igreja católica tem um ritual, e eu que fui católico, coroinha, eu me lembro muito bem, ao ritual da igreja católica tem um momento que diz assim, minha culpa, minha máxima culpa. Quem se lembra disso? Vamos fazer isso agora? 1, 2, 3. A culpa é minha. A gente desperdiça
A gente perde, mas isso não é o pior, acredita? Porque a pior coisa é que a gente perde a gente mesmo. E a gente começa a olhar no espelho e tem nojo de quem a gente vê no espelho. A gente se envergonha. E a gente diz assim, se eu pudesse voltar, e eu não faria isso de novo. Especialmente quando nós estamos num momento de aperto. Se eu pudesse voltar, eu me desfigurei. Eu olho no espelho e eu já não me conheço mais. Estou parecendo um porco. Eu estou parecendo um animal irracional. Eu estou sendo violento. Eu estou sendo perverso. Eu estou sendo diabólico. Eu estou sendo maquiavélico. Eu estou sendo inventor de males. Eu estou desfigurado. Eu me perdi de mim mesmo. E aí a gente se desfigura, a gente se degenera, a gente se machuca, a gente machuca pessoas, a gente fere, a gente destrói, por isso que os casamentos estão destruídos, por isso que filhos estão cheios de problemas precisando de atendimento profissional, porque não consegue dormir à noite, porque já desde a barriga da mãe viu a violência do pai, da mãe e do pai, e ouviu e recebeu aquela carga toda emocional e já nasce cheio de dificuldades. Por isso que hoje à noite, a mesa do Senhor é noite de nós cairmos em si. Em outras palavras, cair na real. E dizermos, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Necessidade básica do ser humano de alimentação. Vocês se lembram que Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olhem para as aves do campo, elas não plantam, não colhem, contudo o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós mais valor do que um passarinho? Por que nós vivemos da forma que vivemos? Porque estamos nos distanciando de Deus e nos afastando dEle. A mesa do Senhor nos dá a oportunidade de um retorno, de dizer, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Ti, eu não sou digno de ser chamado Teu filho, porque eu estou arrependido, trata-me como um dos Teus empregados. Ele não voltou para o pai dizendo, desculpa papai, eu dei bobeira, né, pai? Não, ele voltou pedindo perdão. Você sabe qual é a diferença entre pedir perdão e pedir desculpas? Rapidamente. Pedir desculpas, eu apresento as minhas desculpas quando a explicação para o que eu fiz está fora de mim e não dentro de mim. Por exemplo, eu saio de casa para vir ao culto. O culto começa às 18 horas e eu saio de casa às 5. E eu gasto 10 a 15 minutos para chegar até aqui. Porque eu não quero chegar atrasado. Mas de repente eu estou passando pela avenida e tem um engarrafamento, tem um acidente, aconteceu alguma coisa, está tendo uma manifestação e eu fico preso no trânsito. E aí quando eles me liberam, eu chego aqui atrasado, 5 minutos, 18:05. Aí eu chego para os meus pares e digo assim, eu quero pedir desculpas por eu ter chegado atrasado. Eu saí cedo de casa, eu saí 5 da tarde, mas houve um imprevisto no caminho, eu estou pedindo desculpas. Porque foi algo que aconteceu e eu não fui responsável por isso. Ok, está desculpado. Agora, perdão eu peço, quando a explicação para o que eu fiz não está fora, mas está dentro de mim. Por exemplo, 5 horas, eu olho para o relógio e falo assim, está na hora de tomar um banho e ir para a igreja. Mas aí está passando o jogo do Flamengo, que está perdendo aos 45 minutos, e eu não vou sair agora, eu vou ficar um pouco mais aqui, porque pode ser que esse negócio vire, e virou. E aí você
em cima da hora, vem correndo, chega aqui atrasado. Aí você não pode pedir desculpas. Você tem que pedir, perdão, porque eu fiz algo errado. Eu podia ter vindo pelo caminho, e aqui eu saberia o resultado, porque isso foi algo que eu tomei a decisão de fazer. Por isso que diante da mesa do Senhor eu não peço desculpas. Comer do pão e beber do cálice eu peço perdão. E digo, Pai, eu pequei. Ninguém me obrigou a fazer, mas eu fiz. Como alguém disse Jânio Quadros, filo porque quilo. Eu fiz porque eu quis, eu fiz porque me deu desejo, me deu vontade, eu queria fazer e fiz. Nenhuma força me levou a fazer o que eu fiz, fui eu. Ninguém me arrastou daqui para fazer o que eu fiz porque eu fui com meus próprios pés. Ninguém me obrigou a viver o que eu vivi. E a explicação para a vida que eu estou vivendo lá fora é porque eu quis. É porque eu pequei. E eu estou aqui reconhecendo, eu pequei e eu falhei. E é importante a gente olhar para dentro da gente e se perguntar: eu cometi pecado? Sim. Eu tenho inveja de Deus? Sim. Todos nós herdamos esse pecado original? Sim. Todos nós nascemos em pecado? Sim. Mas deste pecado original, o sangue de Jesus já me purificou dele. Jesus já morreu para que eu tenha nova vida, porque como o primeiro Adão errou e falhou, o segundo Adão, Jesus, não errou e não falhou. E hoje eu vivo não mais como um descendente de Adão. Eu sou agora um filho amado do Pai, por causa do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. E o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu não preciso mais viver, e eu não quero viver agora desregradamente. Eu não quero viver irresponsavelmente. Eu quero ser responsável pelo que eu faço. Eu não vou viver dissolutamente. As coisas que eu fizer, que eu falar, que eu agir, as decisões que eu vou tomar com base agora nesta nova vida em Cristo Jesus o Senhor. Esta nova vida. E eu vou lutar contra o meu pecado. Eu vou lutar contra esse desejo que quer me arrastar para o velho Adão. Eu vou lutar contra este desejo que quer voltar a ser uma Eva. Não, eu quero ser agora um filho amado de Deus. Por isso eu estou me arrependendo. E eu quero falar para você nesta noite de hoje, diante da mesa do Senhor. Dê nome aos seus pecados. Chame-os pelo nome. Coloque uma etiqueta, um post-it lá nos seus pecados. E de manhã eu usei uma coisa muito pesada e eu quero usar agora. Você já viu aquelas cenas de filme de IML que puxam a gaveta assim e descobre o pé e tem uma etiqueta no pé do defunto para identificar? Faz isso com o seu pecado. Antes que o seu pecado bote uma etiqueta no seu dedão. Porque salário de pecado é. Então antes que o pecado te mate, mate o pecado dando nome a ele, dizendo assim: eis aqui um filho amado de Deus, vencendo na área, pontinho, pontinho, pontinho. Pela manhã, quando eu terminei de pregar, algumas pessoas vieram à frente chorando, dizendo: pastor, eu preciso da sua ajuda. O quê? Porque eu não consigo vencer, pontinho, pontinho, pontinho. Eu preciso de ajuda, pontinho, pontinho. E aí eu indico para você o 30 semanas que está para começar, que é um processo terapêutico, baseado na Bíblia Sagrada, que te leva a descobrir a raiz da orfandade. Por que é que você tem este sentimento de não pertencimento como filho de Deus? Porque o pecado desfigurou e roubou de você, você está vivendo como alguém que não é filho de Deus. Eu quero falar para você nesta noite, para você dar nome aos pecados que têm te ferido, que têm ferido as pessoas que você ama. Dê nome. E diga: eu não quero mais ser um mentiroso. Eu não quero mais ser um adúltero. Eu não quero mais ser um homossexual. Eu não quero mais ser um devasso. Eu não quero mais ser um sedutor barato. Eu não quero mais me envolver com negócios ilícitos.
Eu sou um filho amado de Deus e eu estou querendo retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu desejei que o Senhor morresse, eu queria ocupar o teu lugar, mas eu descobri que eu não tenho condições de administrar a minha vida sozinho. Me recebe de volta, segura na minha mão, não deixa eu viver como um bicho neste mundo, porque afinal de contas eu quero que a tua glória se estampe no meu rosto e as pessoas possam olhar para mim e louvar a Deus pelas obras que eu realizo, que as pessoas não olhem para mim e eu seja vergonha para o Evangelho, que as pessoas olhem para mim, para minha família e digam assim: eis aí alguém que vive como um filho e uma filha amada de Deus, e Deus é glorificado na vida dele. Eu quero me parecer contigo, meu Pai, eu não quero teu lugar, eu quero ser um filho amado. E por isso eu vou lutar contra os meus pecados, eu vou lutar contra aquilo que me degrada. Eu não vou buscar explicações para o que eu tenho feito, mas eu vou chamar os pecados e vou confessá-los. Eu quero viver uma nova vida. Encare isso. Não leve adiante estes desregramentos, estas irresponsabilidades, esta vida de dissolução. Pare de dar desculpas para os seus pecados, porque guarde esta frase, enquanto você estiver dando desculpas para os seus pecados, isto impedirá você de dobrar os joelhos e se arrepender e confessá-los diante de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu gosto da passagem bíblica e eu tenho de cor desde que eu era um jovem que eu lutava e continuo lutando contra os meus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue, 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 e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas eu tenho que andar na luz, eu não tenho que andar com capas, eu não tenho que andar escondidos, eu não tenho que andar com agenda secreta, eu não tenho que andar me escondendo, ou escondendo a placa do carro, trocando o carro para que ninguém saia. Não, eu ando na luz, eu ando de dia, eu ando de cara erguida, eu ando feliz, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E é isto que a mesa do Senhor nos oferece, a oportunidade de um autoexame, a oportunidade de confissão, uma oportunidade de perdão dos nossos pecados. O sangue foi vertido para perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso que estar diante da mesa do Senhor sistematicamente, repetidamente, regularmente, é estar diante da oportunidade de autoexame e de confissão de perdão e perdão de pecados. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque qualquer que comer ou beber o corpo do Senhor indignamente, será culpado e réu do corpo e do sangue de Jesus. Participar da mesa do Senhor, se autoexaminar, confessar, pedir perdão, é não permitir que a vida siga no piloto automático. É não permitir que a nossa vida siga irresponsavelmente. Estar diante da mesa do Senhor e tomar consciência é pedir perdão e refazer os nossos caminhos, corrigir a rota. É por isso que hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. E eu te convido para o momento de confissão. Confesse o seu pecado. Coloque-o diante de Jesus, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, como diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o tempo de nos aproximarmos em confissão. Aquele menino que saiu da casa do pai e foi viver dissolutamente, irresponsavelmente, um dia caiu em si e voltou para o pai e pediu perdão e foi recebido com alegria pelo pai. Ele disse: Pai, pequei perante os céus e perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando o menino vai falar, o discurso era esse, vai falar, trata-me como um dos teus empregados, o pai corta. A Bíblia diz que o pai o abraça e o beija e diz, tragam roupas novas para ele, tragam sandálias para os pés, coloque um anel no dedo, porque quem usava sandália, quem usava roupa nova e usava anel, não eram os escravos, mas eram os filhos. E o pai diz assim, matem o bezerro gordo, o bezerro cevado. Este bezerro é o Senhor Jesus Cristo, que morreu para que se torne uma grande festa ao seu retorno à mesa do Pai. De comer com porcos num dia, no outro ele está sentado com roupa nova, com anel no dedo e com sandálias nos pés, e a música está tocando, e o cheiro da comida, e o cheiro da casa do Pai, e o cheiro da alegria, e o cheiro da felicidade, e o cheiro da vida plena, voltou ao coração daquele moço. Você só sentirá o cheiro da casa do Pai e da comida da mesa do Pai, quando você confessar os seus pecados e dizer, Pai, me recebe, eu estou à sua mesa, eu arrio as minhas defesas, eu lanço fora as minhas desculpas, eu faço confissão, eu abandono o pecado e eu participo da tua mesa. Há um recomeço na casa do Pai, há um recomeço diante do Senhor, há uma oportunidade de começar tudo de novo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, janeiro do mês que vem a gente está recomeçando tudo de novo. Posso dizer outra coisa para vocês? Fevereiro a gente vai recomeçar tudo de novo. E mês após mês a gente vai dizer assim, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Família renovada, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Posso ter falhado, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu só sei de uma coisa, eu não saio da casa do Pai nunca mais, porque eu sou um filho amado do Pai. Sempre vamos estar voltando à casa do Pai para recomeçar, porque sempre o pecado original vai tentar nos levantar e vai tentar nos levar para todos os pecados que são oriundos de se afastar do Pai. Mas todos os meses a gente vai voltar para o Pai e dizer, tem misericórdia de mim, minha culpa, minha máxima culpa, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Que Deus abençoe a família renovada de forma rica, viva e especial. Amém.